Olá, neste vídeo vou-te falar sobre um tema muito importante no trading que são suportes e resistências. Saber identificar corretamente estas zonas faz muita diferença e se souberes fazê-lo vais certamente estar muito mais próximo de ganhar dinheiro de forma consistente no trading. Vou-te explicar neste vídeo como é que isto funciona. Então, passando aqui para o gráfico do Bitcoin no TradingView, podes ver aqui já algumas zonas a vermelho e outras zonas a verde. Estas zonas são marcadas automaticamente pelo nosso indicador. Caso não o utilizes ainda, deves fazê-lo, é gratuito e permite identificar com muita rapidez em qualquer time frame quais são as zonas de compra mais relevantes e as zonas de venda mais relevantes. O gráfico neste momento está na time frame diária, como podes ver aqui. A zona de suporte mais forte que nós temos aqui é aqui entre os 16.300 e os 15.400. E porquê? Porque quando o Bitcoin foi aqui, em novembro do ano passado, desde que ele foi aqui que vimos novos altos a serem criados no gráfico. Eu vou usar aqui uma ferramenta do TradingView para marcar a estrutura que vimos desde então, utilizando aqui a Path, e como podes ver, desde que tivemos este baixo, o Bitcoin fez aqui um novo alto, e este baixo mais alto, e o novo alto que foi feito a 15 de Abril. Ou seja, nós estamos com uma tendência crescente neste momento no Bitcoin. Porquê? Porque estamos a fazer novos altos. Reparem aqui que o nosso indicador diz-nos que houve uma alteração de caráter desde aqui de 15 de Agosto até ao alto formado em 19 de Fevereiro. Porquê? Porque este alto que vemos aqui passou ligeiramente o último alto relevante que nós tínhamos, que foi criado no dia 15 de Agosto. Portanto, quando vemos aqui no nosso indicador escrito alteração de caráter a verde, significa que houve uma potencial mudança de estrutura de crescente, neste caso, para crescente. É o primeiro ponto bullish que nós temos aqui no gráfico e por isso o indicador marca o a verde. Portanto, foi feito um novo alto e a seguir foi feito um baixo mais alto que o anterior. Porquê? Porque o baixo anterior era este aqui dos 16.000, não foi quebrado, portanto o Bitcoin daqui fez o novo alto porque foi mais alto que o anterior. Portanto, nós estamos agora numa tendência crescente no Bitcoin, na time frame diária. E eu gosto sempre de começar na time frame diária para analisar o gráfico. Um dos erros que as pessoas fazem, muitas vezes, é pegar nas time frames de 15 minutos, 30 minutos, 10 minutos, às vezes, e isso vai induzir em erro. Porquê? Porque estás a ver uma microestrutura. Nós devemos olhar para o gráfico para perceber a estrutura na time frame grande, ou seja, uma time frame diária ou semanal, para perceber o que é que o mercado está a tentar fazer. Depois, para entrar, para fazer o nosso trade, sim, podemos colocar o gráfico numa time frame de uma hora, 30 minutos, até de 15 minutos, como eu gosto de entrar, e até 5 por vezes. Mas para ler um gráfico, deve sempre colocar na time frame diária. Portanto, nós estando numa estrutura bullish no Bitcoin, vamos tentar procurar por longs, entradas long. Mas claro, não vais entrar long quando o preço vier apenas aqui. Porquê? Porque pode não vir esta zona novamente. Portanto, quando queremos entrar no mercado, vamos para time frames mais pequenas. Eu gosto muito da time frame de uma hora, porque quem faz day trading, como eu, por exemplo, gosta de entrar no mercado todos os dias, ou quase todos os dias, se houver uma boa oportunidade. Nem todos os dias há uma boa oportunidade. A time frame de uma hora é perfeita para perceber o que está a passar num dia ou 2 dias. Portanto, na time frame de uma hora, vemos que já existe aqui algumas quebras de estrutura de bullish para bearish, ou seja, de positiva, de crescente para negativa, para decrescente, e estamos aqui num range, basicamente, num intervalo de preços entre os 27.000 e os 30.000. Não há aqui nada relevante, porquê? Porque o Bitcoin ainda não passou o último alto dos 31.000, que foram alcançados no dia 14 de Abril. Portanto, olhando aqui para o nosso indicador, nós colocamos time frame de uma hora e ele já marcou novas zonas a verde, novas zonas de suporte relevantes e uma zona de venda relevante, porque o indicador ajusta-se automaticamente às time frames que nós indicamos. Na time frame de uma hora vemos que aqui a zona de suporte mais importante é nos 26.900 até aos 26.600. Porquê? Porque foi nesta zona que houveram ordens suficientes de compra que foram capazes de gerar um novo alto que foi os 31.000. Portanto, esta zona aqui a verde é uma zona de compra de suporte muito forte. E é provável que quando o preço fosse lá novamente, depois deste alto ser atingido, porque esta zona verde já existe neste gráfico, o indicador já o marcou desde o dia 14 de Abril, desde que foi feito este novo alto, sendo esta uma zona verde, ou uma zona forte de suporte, é muito provável que quando o preço fosse lá novamente,
o Bitcoin reagiu para cima. E reparem o que aconteceu no dia 24 de abril. O Bitcoin tocou na zona verde no topo. Poderia ir mais para dentro da zona? Sim, muitas vezes acontece. Mas muitas vezes toca só ali no dólar que está no topo da zona e o preço reage. E foi isso que fez. Não teve um impulso muito grande, a primeira vez que subiu, mas passado umas horas, no dia seguinte, explodiu lá para cima. Portanto, para marcar a zona de suporte e resistência, tens duas formas. Uma é manual, em que tu vais aqui ao TradingView e marcas tu os retângulos à mão, ou, de uma forma mais simples e rápida, e bem feita, pela certa, é usar o nosso indicador. Agora, podes ainda ir para time frames mais pequenas e as zonas vão mudar. Porquê? Porque o princípio é sempre o mesmo. Tu tens de considerar uma zona forte de suporte quando essa zona provocou um novo alto no preço, e o contrário para a zona de resistência. Uma zona de resistência é uma zona em que o preço não foi ultrapassado, ou seja, que o preço ainda não passou, e uma zona de resistência forte é uma zona lá em cima no topo que tenha criado um novo baixo. Por exemplo, aqui na time frame de uma hora, vemos que uma zona de resistência forte, esta zona a vermelho. Porquê? Porque foram daqui que existiram novas ordens de venda, muitas ordens de venda, que provocaram um novo baixo na time frame de uma hora. Qual era o último baixo relevante na time frame de uma hora? Era este aqui. Este aqui foi quebrado para baixo e este novo baixo foi feito. E qual foi a zona de venda, de resistência que criou este novo baixo? Foi esta aqui a vermelho. Poderíamos dizer também que foi esta aqui em cima, ou seja, esta zona mais geral, esta zona toda. E foi. Mas o indicador está feito para especificar ainda mais, reduzir ao máximo as zonas de compra e venda. Claro que se tu fizeres um short aqui, é mais seguro meter o teu stop loss acima do último alto, ou seja, fazeres algo deste género. Portanto, vais aqui ao TradingView, simulas a tua posição de short, e se quiseres fazer um short nesta zona, terias que pôr o stop loss aqui acima do último alto. Ias arriscar um pouco, ias arriscar cerca de 2,40%, é uma porcentagem elevada, mas lá está, tudo depende do risco e retorno. Se estivesse a planear que o Bitcoin, assim que chegasse aqui, não quebrasse e voltasse a criar um novo baixo, poderia realmente ser um trade de qualidade, com um risco e reward muito grande, uma relação risco-recompensa muito grande. Neste caso era de 4,5, que é bastante bom, mas isso, lá está, tínhamos que esperar que o Bitcoin chegasse aqui e depois iríamos analisar o que é que o Bitcoin iria fazer. Até porque, como o Bitcoin já teve várias vezes aqui nos 30 mil, eu acredito que se ele agora chegar aqui a esta zona de venda, eu acho que ele vai passar para cima, vai ultrapassar rapidamente esta zona. Porquê? Porque existe aqui muita liquidez nestes altos aqui, muitos stop loss dos trades que provocaram esta queda enorme, e portanto, como o objetivo do mercado é sempre ir buscar liquidez, eu acredito que esta zona aqui, com este alto, mais este alto, mais este alto, vai ser facilmente e rapidamente ultrapassada assim que o preço do Bitcoin chegar lá. Portanto, nós devemos sempre esperar a reação e nunca abrir o trade antecipadamente. Ou seja, eu já fiz isto no passado e não devemos fazê-lo, que é chegar aqui, meter na nossa exchange, seja na Bybit ou na Binance ou numa exchange de Forex, chegar aqui e meter logo o short, abrir a posição aqui. O que acontece? Muitas vezes o preço do Bitcoin, quando vem aqui, o que é que ele vai fazer? Vai simplesmente furar a zona, e a gente acaba por ter um red prejuízo, perder um trade escusadamente, porque às vezes isto acontece em 30 segundos, 1 minuto, quando o preço está com muita força. Portanto, o melhor é esperar, assim que o preço chegar aqui, se ele voltar na time frame de 5 minutos, por exemplo, a fazer novos baixos e a rejeitar esta zona, aí sim, pode estar uma oportunidade enorme de fazer short aqui, e o Bitcoin possivelmente até pode não ultrapassar esta zona este ano, porque estamos num bear market, pode ir voltar a testar aquela zona que vimos há bocado dos 16 mil. Eu acredito que ainda vai fazê-lo este ano, mas pronto, é só uma crença, não é nenhuma previsão, porque ninguém consegue saber isso ao certo. Portanto, em forma de resumo e para concluir, nós hoje falámos sobre suportes e resistências, e o que deves fazer sempre, antes de abrir qualquer trade, é identificar quais são as zonas mais fortes de suporte e resistência. Deves fazê-lo sempre em time frames maiores, como visto aqui neste vídeo. Usei a time frame diária para fazer uma análise da estrutura, e depois, se fazes day trading, recomendo vivamente utilizares time frame de 1 hora, marcas as zonas de suporte e resistências aí, nessa time frame, ou usas o nosso indicador. Como podes ver aqui, nós temos um website com os detalhes todos do indicador.
podes ver aqui toda a informação sobre o indicador e depois podes simplesmente utilizá-lo, colocas aqui o teu e-mail e recebes passados 2 minutos na tua caixa de correio o indicador para usares gratuitamente. Isto é fundamental fazer no trading. Planear os teus trades e antes de planear, ou como parte do planeamento, utilizar sempre a zona de suporte e resistência e lembra-te disto, nunca vendas nas zonas de suporte, nas zonas de baixo e nunca compres nas zonas de venda de resistência. A gente entusiasma-se com a subida dos preços e tende a comprar nas resistências ou vender nas zonas de compra, de suporte. Isso é um erro enorme, às vezes acontece, às vezes as zonas são furadas, mas em termos de probabilidade, há muita maior probabilidade de uma zona de resistência forte continuar a ser a zona de resistência e também há muita maior probabilidade de uma zona de suporte forte continuar a ser a zona de suporte. Portanto, espero que tenham gostado deste vídeo. Se gostaste do vídeo, faz aí like para eu saber que gostas deste tipo de conteúdo.